Muito boa tarde, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É para mim um privilégio grande estar com vocês aqui em Santiago do Chile para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. E com vocês que estão também através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Para esses momentos, leremos uma escritura no Apocalipse, capítulo 5, e Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 5. Versículos 1 em diante diz: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E passamos ao capítulo 2 do Apocalipse, versículo 26 ao 28, onde nos diz: Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Cristo e sua igreja vencendo sempre. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através dessa escritura podemos ver que Cristo obteve a vitória.
ele também anunciava sempre que ele teria a vitória e que ele se sentaria no trono com o Pai, o qual falou lá pelo capítulo 26 de São Mateus, quando estava sendo julgado pelo Sinédrio, diz, vamos ler a passagem completa para que tenhamos o quadro claro. Los que prenderam a Jesus le llevaron al sumo sacerdote Caifás, Versículo 57. Os que prenderam a Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas afirmando. Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, ou o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Vós bem ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu de morte. E então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Agora, nessa passagem, o versículo 64 diz: respondeu-lhe Jesus: tu disseste, porém vos digo, que em breve vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui podemos ver que Jesus sabia que ele ia se sentar com o Pai no trono celestial, ou seja, à destra de Deus, e, consequentemente, ele e, sob seu domínio, estariam todas as potestades, todos os príncipes do céu, tudo estaria sob sua potência ou seu poder. Por isso foi que em São Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. E quem tem o poder é quem está sentado no trono. E agora, podemos ver que Jesus sabia todas essas coisas. Ele sabia que obteria a vitória contra o diabo e ele se sentaria com o Pai no seu trono celestial.
Eso también en Apocalipsis Isso também em Apocalipse, lo dice. ele o disse. Él dice, ya Ele diz, estando já estando sentado en el trono sentado no celestial, trono celestial, dice en el capítulo diz no capítulo 3, 3, verso 20 al 21 versículo 20 ao 21 do Apocalipse. Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Este chamado corresponde ao tempo final, porque diz, cearei com ele e ele comigo. E a ceia sempre é na tarde. Ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Agora vejam, Cristo obteve a vitória como ele tinha dito, como ele tinha prometido. Pois isso era a profecia que tinha que ser cumprida. E agora, a promessa é para o vencedor que se sentará com Cristo em seu trono, assim como Cristo se sentou com o Pai no trono do Pai, o trono celestial. Agora o vencedor tem a promessa de se sentar com Cristo em seu trono terreno, que é o trono de Davi. Portanto, há grandes bênçãos para os crentes em Cristo. Houve uma parábola de Cristo que disse que repartiu aos seus servos. Em uma diz talentos, em outra diz dracmas, algo assim. E depois veio, foi longe, isso é, que Cristo deu dons aos seres humanos, bênçãos, e depois, para que trabalhe no reino de Cristo, na obra de Cristo, e depois, em sua segunda vinda, ele virá a pedir conta a cada um. É o mesmo que a parábola dos servos fiéis e prudentes de cada etapa da igreja. Para cada etapa, um servo fiel e prudente, com ele está o grupo de ministros correspondentes a cada tempo. E encontramos que Cristo virá para realizar o juízo, dar o galardão aos crentes em Cristo e colocá-los em seu reino, literalmente, seu reino milenial, com esses talentos já multiplicados na obra do Senhor. Talentos na parábola de São Mateus, do capítulo 25, versículos 14 em diante, e Minas, na parábola do capítulo 19, versículos 11 em diante de São Lucas, onde diz: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Esse homem nobre é Cristo, o qual pertence a descendência e, consequentemente, dinastia do rei Davi. Um homem nobre, um príncipe da casa de Davi. Ele se foi ao céu para receber um reino e
voltar. recibió el reino de Recebeu o Dios reino celestial, de Deus celestial, se sentó a la diestra se de Dios, sentou à destra de Deus y luego vendrá e depois virá para reclamar seu reino terreno e trono terreno, en el cual, no qual, y ese reino e esse reino gobernará el planeta Tierra governará o planeta Terra completo, e aí vão estar todos os crentes em Cristo. Nessa parábola diz que quando pede contas aos que te entregue as minas, diz da seguinte maneira: um homem nobre se foi a lugar, a país lejano para receber reino e volver. Certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Recordem que nos negócios de Cristo são em sua igreja e com sua igreja. Assim como Cristo disse numa ocasião à Virgem Maria e a José: por que me buscais? Não sabeis que nos negócios de meu Pai me convém estar? Ele estava nos negócios de Deus do Pai, no que estava prometido para aquele tempo, Cristo cumprindo e trabalhando nesses negócios. E agora trabalhar nos negócios do Senhor é trabalhar na obra do Senhor, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Isso é o que terá recompensa, porque Cristo vem para recompensar a cada um segundo for a sua obra. E, consequentemente, de acordo a como cada pessoa tiver trabalhado na obra do Senhor, no corpo místico de Cristo, assim receberá. E diz: mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Isso foi o que aconteceu quando Cristo veio à Terra e seus concidadãos hebreus não queriam que ele fosse colocado como rei sobre Israel, mesmo que era um descendente do rei Davi. E agora estavam lutando contra o príncipe herdeiro ao trono e reino de Davi e, consequentemente, o estabelecimento do reino de Deus na terra. Uma coisa é dizer que creem nas promessas de Deus, e outra coisa é, quando chega o tempo para o cumprimento delas, que creio na forma em que Deus está atuando para cumprir o que Ele prometeu. Aí é onde fica a identificação clara se creem ou não creem. Porque algumas vezes tem pessoas que dizem que creem, mas tem que ser da maneira deles. Se não é como eles pensam que devem ser as coisas, então não creem. Pois não creem porque Deus não faz as coisas de acordo a como as pessoas pensam, mas a como Deus pensou, a como Deus planificou desde antes da fundação do mundo. Deus não está obrigado a fazer as coisas de acordo a como o ser humano pensa ou deseja que sejam feitas. Quantos milhões de seres humanos? Teria que agradar a cada um. Mas o ser humano está obrigado a crer como Deus pensa e como Deus faz as coisas. A pessoa não pode mudar a forma de Deus pensar. É eterna. E não pediu conselho a ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que Deus dê a pessoa? Portanto, as coisas, as profecias dizem o que Deus pensou
a llevar a cabo. que vai realizar. Esas son las profecías. Essas são as profecias e por isso, pelo Espírito Santo, são dadas através dos diferentes profetas. E Deus não vai se mover do que Ele disse que vai fazer. Por eso es que también Por isso é que também hay una visión há de una gran carpa catedral. uma visão de uma grande carpa catedral e Deus não vai se mover do cumprimento dessa promessa. Dios no se va a mover Deus para não hacer vai otra se cosa, mover para fazer outra coisa, sino que Dios se mas va a que mover Deus vai se mover para inspirar para inspirar e usar seres humanos para que se realice que se realize la construcción a construção de esa gran carpa dessa catedral. grande ¿Cuál carpa será? catedral. Qual será? La A concretación concretização del pensamiento do divino pensamento divino que foi dado dado en sueño o visión. em sonho ou visão ao reverendo William Branham. Mostró ahí la parte Ele mostrou aí a parte culminante da Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, quando vier um aperto sobre e contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos queremos Estar trabalhando a favor do programa divino. Nadie quiere ser Ninguém hallado quer ser encontrado contra o programa divino. Nadie quiere E ser ninguém quer ser motivo motivo de dar lugar a de que dar lugar a que venha uma perseguição. que nadie de ustedes Que ninguém de vocês puedan decir possam dizer causa de que alguno de por ustedes causa de algum de vocês esa persecución, veio essa perseguição, esa apertura, esse aperto à Igreja do Senhor. Dios nos libre Deus nos livre a a todos de ser de culpables o ser parte culpados ou de parte esa apertura desse que aperto ha de que virá. Dios nos libre Deus nos livre de ocasionar de ocasionar que venga esa apertura. que venha esse aperto. Ahora Agora, que Dios que Deus nos ayude nos ajude para ser parte para ser parte y ser e ser motivo motivo instrumento e instrumento de Deus, materialización instrumento de Deus para a materialização da visão da grande carpa catedral. que de todos puedo decir Dios Que de todos Deus possa dizer: tu fizeste algo a favor da visão. creíste en la visión Creste na visão ou sonho que foi dado ao reverendo William Branham e trabalhaste a favor esa visión dessa visão. y por consiguiente E, consequentemente, Dios Deus te dará el galardón te dará o galardão correspondente. Recorde sempre, haverá pessoas para trabalhar a favor do projeto divino e sempre haverá pessoas que se levantarão contra todo o projeto divino e serão encontrados, como aqueles que se levantaram contra Moisés no Egito, Janes e Jambres, e para imitar o que Moisés fazia. E o que eles faziam? Moisés falava que viria uma praga, vinha a praga e eles também, com suas coisas que faziam, ocasionavam que viesse pragas também. Mas qual era a diferença entre Moisés e eles? Em que Moisés podia tirar e eles não podiam tirar as pragas. Agora, e o outro, em que Moisés era o profeta de Deus e eles eram falsos, os outros. Eles eram os que tinham se levantado contra Moisés e contra o projeto divino da liberação do povo hebreu, o qual era uma promessa dada a Abraão no capítulo 15, versículos 12 ao 19 de Gênesis. Sempre é preciso estar do lado do que Deus prometeu para ser encontrados fiéis diante de Deus e os galardões que Ele tiver para as pessoas que estarão como instrumentos de Deus no programa de Deus, venham esses galardões a nós. Os crentes creem no que Deus disse. Os incrédulos
Querem entender, querem compreender pelo raciocínio e não podem compreender. Porque a coisa é crer. E depois que creem, à medida que passa o tempo e vai se materializando as coisas, vão ir entendendo o que Deus tinha dito e, consequentemente, o que você creu. Creu porque você soube que era Deus quem tinha falado. E sempre Cristo disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. O Evangelho, onde estão também as profecias para o povo. E nas cartas apostólicas também temos muitas profecias. E as cartas apostólicas estão dentro do Evangelho de Cristo, pois foram mensageiros, apóstolos, que falaram, estando dentro do cristianismo, dentro do novo pacto, cobertos com o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo, e cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho pelo Espírito Santo. Vejam, trouxeram também grandes profecias. Além do mais, de trazer a revelação do programa divino correspondente à primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Cristo venceu e sua igreja também vencerá. Porque ela é parte de Cristo, é o corpo místico de Cristo, carne da sua carne e sangue do seu sangue. Porque temos o sangue de Cristo, o qual nos limpou de todo pecado. Estamos cobertos com o sangue de Cristo. Pelo seu sangue, fomos redimidos. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo obterá vitória no amor divino no último dia. Esteve de vitória em vitória, mas a vitória final será neste tempo final, onde será coroada com a transformação. E depois daí em diante, sendo pessoas com corpos glorificados, corpos eternos e jovens para toda a eternidade, já se acabaram as lutas, essas lutas de sofrimento, porque mesmo que haja lutas, quando estivermos transformados, não vamos sofrer, porque no corpo glorificado não há isso de sofrimentos, não há isso de debilidades também, mas que já teremos vida eterna física ao ter um corpo eterno, imortal, glorificado igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Até que chegue esse momento, não sabemos quanto tempo nos falta de viver nestes corpos mortais, onde é que sofremos em muitas ocasiões, onde temos alguns problemas, estando nestes corpos mortais, até de saúde e inúmeros problemas que há no meio da raça humana, algumas vezes afetam os crentes em Cristo. Mas a Escritura diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se somos mais do que vencedores, à medida que passamos por diferentes etapas, obteremos a vitória do amor divino, a vitória final, e teremos corpos imortais, corpos glorificados. Portanto, para chegar a essa vitória final, não preste atenção a nenhuma coisa contrária ao programa divino. Mantenha-se no programa divino, crendo no que foi prometido por Deus para o nosso tempo, trabalhando no programa de Deus e esperando a materialização das profecias correspondentes ao último dia para a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
estejamos sempre na expectativa e tendo sempre o alimento espiritual às ovelhas do Senhor, que Ele colocou em nossas mãos para que lhes demos o alimento, a tempo o alimento da palavra de Deus. Portanto, em frente, trabalhando na obra de Cristo, servindo a Cristo de todo o coração e sabendo que Ele obteve a vitória, que também nós obteremos a vitória final. Ele está com e entre sua igreja, e Ele será quem dará grande vitória no amor divino. Recordem que a era da pedra angular é a era do amor divino. A era sétima, representada na igreja de Laodiceia, é a era do amor filho ou fraternal. E assim por diante encontramos que cada era tem uma virtude. Mas a era da pedra angular é a era do amor divino. Por isso é a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, o Império Babilônico começou com ouro, a cabeça de ouro representando o Império Babilônico de Nabucodonosor. Mas terminou com os pés de ferro e barro de oleiro, nessa estátua que o rei Nabucodonosor viu e foi interpretada pelo profeta Daniel. E agora a igreja do Senhor Jesus Cristo começou de baixo para cima. O reino dos gentios começou de cima para baixo. Mas o reino de Cristo começou de baixo para cima, pelo fundamento dos apóstolos e profetas e como principal pedra de ângulo, Jesus Cristo mesmo. E veio subindo de era em era, de etapa em etapa, e agora chegou a era da cabeça. O reino dos gentios começou com a era da cabeça de ouro, de Nabucodonosor e seu reino, e foi descendo. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o reino de Cristo que está na esfera espiritual, começou com os pés, o fundamento dos apóstolos e profetas e principal pedra de ângulo, Jesus Cristo mesmo. Isso está de acordo a Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, e também Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 6, e muitas outras escrituras que nos falam dessas coisas. E agora, a igreja veio subindo como um corpo místico de crentes, e agora chegou a cabeça de ouro do reino de Cristo, a era de ouro do reino de Cristo, a etapa mais gloriosa do reino do Senhor, onde eu estou aí com Cristo e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia, e com cada um dos ministros da igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, com cada um de quem? De vocês também. Portanto, assim como em cada era houve uma vitória no amor divino, de acordo à etapa da virtude que esteve manifestada em cada era como mensageiro de cada era, neste tempo final obteremos a vitória, que será a vitória do amor divino, a vitória da era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, a vitória da cabeça de ouro do reino do Senhor Jesus Cristo. Essa é a era em que estamos, o corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Portanto, em frente, trabalhando no reino de Cristo, conscientes de que Cristo obteve a vitória e que a igreja do Senhor Jesus Cristo também a obterá neste último dia. Porque a vitória da igreja está representada em Cristo. Quando Cristo obteve a vitória, a obtivemos com Ele também. E agora, em nosso tempo, se materializará toda a vitória de Cristo em por sua igreja, e, consequentemente, obteremos a vitória da vida eterna, ou seja, obteremos a vida eterna física, sendo glorificados, e assim teremos a dupla porção, a
porção espiritual e a porção física. Ya hemos recibido la porción Já espiritual recebemos a porção espiritual e agora nos falta a porção física para ter las dos porciones. as duas porções, a dupla Porción. porção. Así es que adelante, Assim que em frente, trabalhando no reino de Cristo, cada um de vocês e vossas congregações, no programa de Deus para o nosso tempo, no programa de Deus em e para sua comunidade e sua congregação, e no programa divino que cobre todas as nações, para que em breve vejamos o resto das profecias das promessas divinas feitas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E em breve possamos ver uma grande carpa catedral de acordo ao que foi mostrado ao reverendo William Branham. O mesmo Cristo disse, quem me honra, meu Pai honrará. E também disse, quem me serve, ou serve um destes pequeninos, ou honra um destes pequeninos, ou quem o faz a um desses pequeninos, a mim o faz. E quem faz a mim, o faz ao meu Pai que me enviou. Portanto, em frente, trabalhando no reino de Cristo, nosso Salvador, sabendo que Cristo e sua igreja sempre estarão vencendo. A vitória no amor divino será a vitória de Cristo com sua igreja no último dia, no qual nos correspondeu a nós viver. Que Deus os abençoe e os guarde, e deixo com vocês o reverendo Patrício Lara, se o licenciado Benjamin Cruz Alfaro tem algum anúncio, pode passar para fazê-lo. De Porto Rico, já em breve, terão um vídeo com todos os detalhes da grande carpa catedral que estão construindo lá. O reverendo José Benjamin Pérez esteve fazendo um trabalho muito importante, tanto no campo espiritual, com a Igreja de Porto Rico, onde ele está como ministro pastor, como também na parte dos trabalhos de construção que estão realizando lá. Pelo qual eu digo a todos, é importante que respaldemos a este jovem José Benjamin Pérez, o qual está fazendo um trabalho muito importante junto com a igreja lá que pastoreia e com todos os ministros e igrejas que se uniram a ele e a Igreja de Porto Rico para respaldar esse projeto de construção de uma grande carpa catedral que será de benefício para todo o cristianismo, não somente de Porto Rico, mas de toda a América Latina e do Caribe e também de todas as nações. Que Deus os abençoe e os guarde grandemente a todos. E por aqui temos o licenciado Benjamin Cruz Alfaro. Ele não é um ministro, mas ele respalda o cristianismo. Que Deus os abençoe e os guarde. Com vocês, o licenciado Benjamin Cruz Alfaro.